gente, vamos falar de Joaquim Barbosa, porque ele falou, viu, Madu, Vera e Denise. Olha só, em sua primeira declaração pública, desde que se filiou, né, ao PSB, o ex-ministro do Supremo afirmou que ainda não decidiu se será ou não candidato ao Planalto em outubro. Apesar disso, ele deu dicas de que pode sim concorrer à presidência. Em evento com a cúpula da legenda em Brasília, Joaquim Barbosa diz ter gostado do panorama revelado na última pesquisa da Datafolha. Segundo ele, abre aspas, para quem não frequenta o ambiente político, para quem não dá entrevista, para quem não leva uma vida, para quem leva, na verdade, uma vida pacata, esse resultado está muito bom. Fecha aspas. Joaquim Barbosa vem sendo destaque, né, na imprensa aí nos últimos dias. O jornal Folha de São Paulo de hoje trouxe, inclusive, uma matéria, né, dizendo que a campanha dele fará aceno ao mercado financeiro. O Estadão informa que ele se reunirá também com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Ô Vera, o Joaquim Barbosa foi tema, aliás, do seu comentário hoje pela manhã, aqui na sua participação no Jornal da Manhã, né? Por que você está incomodado um pouquinho com essas notícias sobre o ex-ministro, enfim? Porque eu acho que elas se aproximam perigosamente da fake news, Patrick Santos. Explica. Porque não há, nem nessas matérias que vendem essas informações nos seus títulos, informações seguras de que ele marcou alguma coisa com qualquer um desses grandes economistas, agentes de mercado, pelo simples fato de que ele acabou de falar que ele leva uma vida reclusa, pacata. Ele está saindo da toca hoje pela primeira vez desde que assinou a filiação. Ele tinha feito uma filiação na surdina, a gente falou aqui. Então agora a gente aos poucos vai começar a saber o que o Joaquim Barbosa pensa. E não é porque nós somos desinformados, é porque isso é uma estratégia dele e que ele vai manter o quanto puder. E não é que é só para a imprensa, vale também para os seus correligionários. Nessa reportagem da Folha, que eu falei de manhã no meu comentário, que você citou agora aí na introdução do assunto, o título é Joaquim Barbosa fará acenos ao mercado. Eu falei, opa, tem novidade. Você vai à matéria, o PSB quer que ele faça acenos ao mercado. Aí você já fala, Aí fala assim, não, mas na verdade ele já vem conversando com o economista. Você fala, aí a informação ele falou com o Delfim Neto, atenção, há um ano. Oi? Há um ano? Há um ano? Ele falou com o Gianetti, que está com a Marina, há 6 meses, sobre qualquer assunto. Essa conversa de que ele vai estar com o Armínio Fraga não confirma. Então, eu acho que tem uma ansiedade geral no mercado, na imprensa, para saber quem é este político Joaquim Barbosa. Só que ele não vai se fazer conhecer assim tão fácil, porque ele justamente está sentindo a temperatura da água. Ele não vai se lançar num rio cheio de piranha e jacaré, sabendo que ele não é muito do meio, para se queimar no primeiro momento. Experiência como no Supremo Tribunal Federal, que era um ninho de cobras por si só, ele tem. Ele não vai fazer isso, ele não vai cair nesse joguinho. Então, eu acho que isso exige da gente calma também. Tem uma excelente reportagem hoje, aí sim, quem quiser conhecer o que pensa o Joaquim Barbosa. O economista Pedro Neri, no Valor Econômico, pegou detalhadamente uma pesquisa muito bem feita sobre os votos do Joaquim Barbosa em questão econômica. Ali tem muita coisa do que ele pensa. Você pode dizer que uma coisa é você votar no Supremo, outra coisa é você ser presidente da República? Certamente. Mas ali tem muito do que ele pensa sobre legislação matéria trabalhista, matéria concorrencial, muitas das questões econômicas que vão ser importantes na campanha. Até para ele ser cobrado. Votou desse jeito, mas pensa de outro. E aí, o que o senhor pensa? O senhor é liberal? É menos liberal? Então, essa é uma reportagem que eu recomendo. E não é só que ele não fala agora, né, de uns tempos para cá. Desde que saiu do Supremo, ele concede muito poucas entrevistas, né? Por isso que se conhece tão pouco do estilo dele. Agora, aproveitando que a Denise está aqui, conhece tudo de economia. Ô, Denise, aliás, como que o mercado vê uma candidatura, uma possível candidatura também do Joaquim Barbosa, enfim? Olha, não, por enquanto é esse clima de incerteza mesmo. Ele não é visto assim como um candidato que poderia levar adiante as principais propostas de reestruturação da economia. Hoje mesmo ele foi questionado sobre a reforma da Previdência, mas ele escapou, alegando que ele não tomou a decisão ainda de ser candidato.
Então, por não ser candidato, ele não tem que tomar uma posição consistente. Né? Ele não tem que se expor. Então, me chama muita atenção essa coisa de a pessoa ser candidata em potencial, com respaldo muito grande, por ser honesto, por combater a corrupção. E eu acho que isso tem de fazer parte de qualquer candidatura. Tem que ser um ponto básico, ser honesto, dar essa impressão de combate. Ele teve uma atuação muito importante na época do mensalão. Agora, não se sabe qual seria a capacidade dele de negociação com o Congresso, e ele tem uma personalidade difícil, inclusive no relacionamento com a imprensa, com jornalistas. Ele enfrenta processo na justiça por causa disso. Ele já foi condenado. Já foi condenado, né? 2 vezes, pagar inclusive. A indenização para o Felipe Recondo, que hoje está no Jota, que ele mandou chafurdar no lixo, 20 mil reais. Exatamente. Então, é um precedente que eu acho bastante negativo, uma posição meio autoritária que não seria adequada no momento que o Brasil enfrenta. A gente precisa de uma situação de conciliação, não dá para bater de frente com esse Congresso, por menos que a gente goste, por menos que se confira uma renovação do Congresso, é o que está colocado aí. A gente sabe das dificuldades de um presidente que bate de frente com o Congresso para levar adiante. O Brasil precisa avançar com reformas, com a reestruturação da economia, precisa de aprovação, não é negociata com o Congresso, é importante colocar isso, mas precisa ter capacidade de conversar, de negociar, e eu acho que ele é uma grande incógnita nesse sentido, né? E os exemplos que nós tivemos não é de uma pessoa assim que seja muito fácil de se conversar. O que você acha, Madu? Pois é, a Denise foi perfeita aí nessa análise dele, e a grande pergunta, né, que os eleitores querem saber, Joaquim Barbosa, qual é a sua? Não que o presidente da República, ele não precisa ser um economista, ele não precisa ser um sociólogo, como foi Fernando Henrique Cardoso, ou um operário, mas ele tem que dizer como ele enxerga o Brasil e qual o projeto que ele teria como coordenador de um projeto do Brasil. Então, hoje ele é uma grande incógnita, né, essa matéria do valor que eu vi hoje, mas é puro, né, guessing, né, puro adivinhação. É preciso que ele ao se considerar candidato, ele ainda não sou candidato, então tá bom, mas se na hora que ele for, ele dizer a que ele pretende, porque o que ele veio. E aí, nesse caso, eu acho que ele tem que... eu tenho um sentimento, sabe o que é? Ele parece que ele quer ser o Obama brasileiro, entendeu? Ele quer, eu vejo nele talvez mais uma imagem, mais marketing, essa coisa, o cara que combateu a corrupção, né? Foi fundo no mensalão, quebrou vários paradigmas no Supremo Tribunal Federal, um cara, né, sofredor, tem aquela dor nas costas. Mas tem uma coisa fundamental realmente, que a Denise falou, nós falamos ontem, que é o seguinte: no Brasil, se você não tem habilidade, paciência, capacidade e mesmo sem prazer em negociar com o Congresso, você não consegue permanecer no poder. Isso é fato. Não é que você não consiga, você não faz nada, não. Você não fica no poder. Você é apiado do poder. Você tem que saber negociar com o Congresso e, como a Denise também disse muito bem, assim, você tem que estabelecer um perímetro, um limite, assim, até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou mais. Ou seja, é isso que a sociedade quer saber. A sociedade, ela entende intuitivamente como é que funciona a política, sabe que a política é negociação, mas ela quer saber também dos políticos, de cada um, quais são os seus limites éticos, quais são os seus limites de negociação política, quais são os seus projetos. É isso que está faltando. Né? Aí, em benefício até do ministro Joaquim Barbosa, isso não é um privilégio dele, esse mistério todo, não. Esse é o de todos os candidatos. Né? O único que eu sei que a proposta que eu conheço assim a fundo é do Collor de Mello, que veio para fazer aquilo que ele já fez naquele outro mandato, né?